Olá, tudo bem? Então, para as pessoas o mais importante é o mundo delas, o que elas pensam, as próprias ideias, vontades e desejos. E as pessoas geralmente são famintas por esse tipo de atenção às próprias necessidades. Em que se você quiser ter de fato elas do seu lado, ter essa mentalidade será um atalho enorme para conquistar as pessoas. Hoje vamos falar sobre esse atalho para o coração das pessoas. Inclusive no vídeo passado eu falei sobre Lyndon Johnson e como que ele explorou isso perfeitamente na carreira política dele até ele virar presidente dos Estados Unidos. A questão é que todo mundo quer se sentir importante, isso é fato. Todos querem ter os seus pensamentos e sentimentos respeitados e aceitos, sendo essa a validação. Mas, em se falando de pessoas, a validação emocional se trata de compreender e aceitar as pessoas da forma como elas são. Mas você pode pensar, mas Sálvio, eu aprendi que devemos ter autoestima, que ninguém pode influenciar no que sentimos, devemos ser autônomos. E eu te digo, discordo. Isso é mito de guru de autoajuda, e esse canal não é canal de autoajuda, é canal de autoconhecimento. A validação não é um defeito, é a nossa natureza humana, em que você não tem outra opção a não ser compreender ela. É um jogo em que a sua única opção é aprender a jogar as regras desse jogo, em que reclamar só vai te fazer perder tempo. Só é prejudicial em casos patológicos, que realmente só um profissional mesmo em saúde mental capacitado para poder ajudar. Mas então, a validação é um componente fundamental da nossa natureza humana que está intimamente relacionada à nossa autoimagem, que é a forma como nos vemos, e geralmente as pessoas têm uma autoimagem distorcida delas próprias. A autoimagem é essa em que, segundo Robert Greene, podemos separar em 3 partes para assegurar a nossa autoimagem. A primeira parte é do eu sou autônomo, eu ajo por vontade própria. A segunda, que é o eu sou inteligente, eu penso por mim mesmo. E a terceira, eu sou bom e decente. Vamos ver aqui agora sobre cada uma delas. Na primeira forma que usamos para assegurar a nossa autoimagem é o eu sou autônomo e ajo por vontade própria. É que achamos que não somos influenciáveis, sendo que na verdade somos sim. E muitas vezes, inclusive, o marketing explora esse lado nosso através de produtos que assegurem essa autoimagem em que nós nos idealizamos como independentes. Já na segunda forma que usamos para assegurar essa nossa autoimagem é através da ideia de eu sou inteligente, penso por mim mesmo, em que a pessoa acha que toma decisões por vontade própria, ela acha que tem opiniões bem fundamentadas, que ela está um passo além dos outros no quesito à verdade. Todo mundo se acha exceção à regra. Todo mundo se acha mais esclarecido que os outros. Já na terceira e última forma que usamos para assegurar nossa autoimagem é através da ideia de eu sou bom e decente, em que todos nós achamos que somos moralmente mais elevados que os outros. Achamos que estamos do lado certo nos debates. Achamos que apoiamos as causas certas. E a pessoa normalmente se acha moralmente mais evoluída que as outras. É claro que algumas pessoas têm problemas com autoestima, isso é fato. Mas, em regra, o que acontece é isso que eu falei agora há pouco. Em regra, as pessoas agem como forma de sustentar essa autoimagem delas, em que elas se veem como particularmente melhores do que realmente são. Até mesmo buscando grupos, produtos e argumentos que sustentem essa visão delas, e não aceitando pessoas que apontem o contrário. Mas quando você invalida esses aspectos da autoimagem da pessoa, normalmente você cria barreiras entre você e ela. E às vezes a relação nunca mais é a mesma. Como, por exemplo, aquele exemplo que eu vivo dando dos pais e seus filhos. O filho fala ao pai ou para a mãe sobre algo que aconteceu, algo que é um problema sério para ele. Então o pai ou a mãe fala, isso é frescura. E o que você acha que acontece? Então depois disso o filho se fecha para eles e eles não ficam mais sabendo de nada do filho, não ficam nem sabendo com quem que o filho está andando. E isso muitas vezes é um problema sério, pois muitas vezes o filho começa a andar com más companhias, a usar coisas proibidas, sendo que isso daí poderia ter sido evitado caso os pais tivessem uma comunicação aberta com ele, em que ele se sentisse menos invalidado. A invalidação, que é o que vamos falar agora. Já agora, no caso da invalidação, pode ocorrer uma série de problemas na pessoa, com alguns efeitos nocivos que a façam se sentir mal. Um exemplo de invalidação, isso é frescura, você é muito sensível, se magoa fácil. Se você não tivesse feito isso, isso não teria acontecido. Não quero saber, problema seu.
A culpa é toda sua. Em geral, coisas que atacam a autoimagem dela, a autoimagem que falamos agora há pouco. Ela sente que o senso de identidade dela está sendo atacado, ficando com a autoestima baixa, principalmente caso envolva algum comportamento, traços da personalidade ou pensamentos dela. E pode também tirar a confiança dela em você, ou em te contar algo, pois ela não quer ter a autoimagem dela atacada novamente. E caso seja algo frequente, pode sim trazer problemas mentais sérios a ela. Quem já viveu um relacionamento tóxico, regado à invalidação, sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes, algumas pessoas até fazem tentativas de suicídio, sofrem com ansiedade crônica, estresse crônico e vários outros problemas por ter uma invalidação frequente. Inclusive, se a pessoa tiver uma infância regada à invalidação por parte dos pais, pode ser uma pedra na vida adulta dela. A invalidação frequente na infância pode gerar prejuízos perversos na criança em que os pais a invalidam constantemente, gerando assim um adulto inseguro. Por exemplo, quando os cuidadores da criança invalidam as emoções dela o tempo todo, rejeitam os sentimentos dela e convencem que o sentimento dela é um sentimento errado o tempo todo. Esse sentimento de condenação pode continuar na vida adulta, como uma pessoa extremamente tímida, com fobia social, às vezes uma pessoa muito perfeccionista e às vezes até mesmo uma pessoa autoritária. É como se a mente da criança fosse um cimento maleável, mas que dá a forma que os cuidadores dão e que depois que o cimento seca, você não consegue mais ter tanta facilidade para moldar ele como você tinha antes. Por isso que esses primeiros anos pode tanto ajudar a determinar a vida de um adulto, fazendo uma pessoa saudável, quanto uma pessoa não saudável, em que nesse caso a invalidação frequente pode ser perigosa. Mas não é sobre isso a nossa conversa. Eu até me perdi aqui, me desculpe, mas vamos dar continuidade. Mas a questão é que todo mundo tem sim a necessidade de validação, sendo essa a chave de ouro para poder explorar melhor todas as nossas relações afetivas. Todas, até a forma como nós mesmos nos vemos. Então, precisamos sim de validação, precisamos sim nos sentir aceitos, precisamos sim nos sentir amados. E agora, vamos falar agora sobre isso, sobre a validação. Mas e a validação, como é? Mas eu quero, antes de mais nada, eu quero relembrar aqui que a validação não é concordar com a pessoa, muito menos ficar bajulando ela, batendo palma para tudo que ela faz, mas sim compreender e aceitar a pessoa da forma como ela é. Inclusive, me incomoda muito a forma como esse pensamento é mal interpretado pela sociedade, muitas vezes até mesmo entre profissionais. Por exemplo, professores muito humanistas que acham que tudo que o aluno faz é bonito. Alguns pais paranoicos que acham que qualquer coisa vai gerar trauma na criança, querendo criar a criança uma espécie de bolha que nada decepcione e que no final destrói a vida dela, tirando a independência dela, através da superproteção. Temos também novas modas de comportamento que botam na cabeça do indivíduo que ele é especial e que por isso ele tem direito a forçar os outros, a obrigar os outros a aceitar ele como ele é, que é totalmente errado. Por isso que eu te digo, não, você não deve usar a validação dessa forma, não é nada disso. Repito, validar alguém não é concordar com a pessoa, muito menos ficar bajulando ela, mas sim compreender e aceitar ela do jeito que ela é. Lembrando que no caso dos pais do adolescente, que eu falei aqui agora há pouco, se os pais manobrassem o problema do filho de uma forma neutra, não concordando e nem discordando, mas estimulando ele a falar mais à vontade, o resultado poderia ser outro. Nesse caso, o filho ele iria se sentir incentivado a se abrir mais, ia confiar mais nos pais, e os pais teriam mais meios para poder direcionar o filho para o caminho certo. E agora vamos falar agora da validação como ato de compreender e aceitar as experiências emocionais da outra pessoa. Lembrando que não é concordar, é aceitar sem condenar. Quando você usa esse lado da natureza humana a seu favor, os outros ficam mais à vontade. Quando você valida a opinião de alguém, você mostra que se importa e aceita com aquela pessoa. Fortalece os relacionamentos, pois todos gostam de ficar do lado de quem as aceita e muitas vezes elas se sentem importantes. Ajuda no controle emocional, em que quando as pessoas se sentem compreendidas, as ajuda a ter melhor controle emocional, como mostram algumas pesquisas. Mas isso tudo aparenta ser fácil demais na teoria, não é mesmo? Mas e quando são pessoas com cabeça dura? E quando elas se acham donas da verdade? Como lidar com isso?
Eis a questão. Nesse caso, tem que ser feita uma psicologia reversa, que vai ser o assunto do vídeo de amanhã, chamado Persuasão, a única forma de convencer as pessoas teimosas. Então, se você quiser assistir, assine aqui o canal e ative o sininho das notificações para você assistir o vídeo assim que ele sair. Ou então, se já tiver saído, dá uma pesquisada no YouTube, Persuasão, a única forma de convencer as pessoas teimosas, que vai cair direto nesse vídeo. E se inscreve aqui no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Então vamos resumir aqui tudo que aprendemos aqui. As pessoas precisam de validação emocional da própria autoimagem. E a autoimagem é essa que, por sua natureza, é distorcida, como eu sou autônomo, ajo por vontade própria, eu sou inteligente, penso por mim mesmo, eu sou bom e sou decente. E se você atacar essa autoimagem, a pessoa perde a confiança em você e se afasta cada vez mais de você. Já se você respeita essa autoimagem e incentiva a pessoa a ser ela mesma, a pessoa fica mais à vontade, fortalece os laços e os vínculos emocionais e ajuda ela a ter controle emocional. E claro, que eu devo lembrar também de outras 3 coisas aqui. A primeira é que todos nós precisamos sim de validação. E a segunda é que validação não é concordar com a pessoa. E a terceira, ajude ao projeto financeiramente, mandando um Pix com qualquer valor para eutambempenso.nisso@gmail.com, para trazer mais autoconhecimento a todos de forma gratuita para todas as pessoas, como você está tendo agora aqui no YouTube. Beleza? Pense nisso.